recente envolvendo o banco, uma planilha e ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual a relação entre eles? Bom, uma planilha que integra as investigações sobre os desvios no INSS aponta a participação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e da advogada Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro Alexandre, numa mesa intitulada Dois Banco Master, durante um evento em Nova York, que contou com a presença, o evento do Grupo LIDE, que contou com a presença de autoridades, e havia duas mesas intituladas Banco Master, mesas patrocinadas ali pelo Banco Master. Em uma delas estava Moraes, Toffoli, a esposa de Moraes, e o Nelson Tanuri, que é um empresário, um banqueiro, um atuante no sistema financeiro, investigado pela Polícia Federal, suspeito de ser sócio oculto do Banco Master, estava na mesma mesa. Tem a planilha, né? Coloca Temos a planilha. Enquanto você fala, por favor. Vamos botar a planilha aqui no fundo para a gente ver. Olha só, na planilha número 2, ali é a planilha que vocês enxergam à direita. 2 Banco Master. Aí o Alexandre de Moraes abre essa lista, seguido pela esposa dele, a advogada Viviane Barros de Moraes. Depois vem o Dias Toffoli, ali no número 3. E se você observar o número 9, tem ali o Nelson Tanuri, que é uma das figuras centrais desse escândalo do Banco Master. Você imagina que estavam todos na mesma mesa, conversando, né? E quando você olha a planilha da esquerda, um Banco Master, que tem ali como primeiro convidado o próprio Daniel Vorcaro, né, presidente do Banco Master, olha só a companhia que ele tem também, o ex-presidente Michel Temer, né, acompanhado da esposa Marcela Temer, Henrique Meirelles, né, João Dória, acompanhado da esposa também, o ex-ministro Carlos Aires Brito, ou seja, o Banco Master concentra, né, um poder, uma influência com pessoas do mais alto escalão da República, né? Você vê que tinha outras mesas também com outros ministros, esses não foram os únicos, mas os outros ministros não estavam em mesas do Banco Master, eram 2 mesas do Banco Master, que foram essas que a gente mostrou. Mas havia outros ministros também. Então mostra como o Banco Master, ele conseguia, por meio desses eventos, sob o pretexto de discutir o Brasil, se aproximar de figuras da autoridade. A gente lembra que a Viviane Barros de Moraes tem um contrato, fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master, para defender o Banco Master. Aí você imagina, antes desse contrato teve esse evento, em 2022, no qual estava sentada Viviane Barros de Moraes na mesa do Banco Master, e depois vem o contrato milionário, um contrato de 129 milhões. Ou seja, eventos que são feitos, às vezes, né, sob pretexto de discutir o Brasil e tal, acabam virando ali uma aproximação, muitas vezes, entre banqueiros poderosos, figuras influentes da República, e juízes que muitas vezes irão julgá-los. Então, essa planilha que integra a investigação, ela é um retrato de como, na mesma mesa, estavam sentados ministros do Supremo Tribunal Federal e um investigado, Nelson Tanuri, de ser sócio oculto do Banco Master, de ser um dos pilares de fraudes bilionárias do Banco Master, todos dividindo o mesmo ambiente, dividindo a mesma mesa de jantar, um jantar de gala em Nova York. Então, isso integra as investigações. A gente sabe que o Banco Master tem potencial de, né, complicar não apenas pessoas da política, mas do próprio judiciário. E vamos acompanhar de perto os desdobramentos, Neila. Capelli, veja se não faz mais sentido ainda a questão do Código de Conduta proposto pelo ministro Edson Fachin, depois disso que a gente acaba de ver. Faz tudo. E só para complementar, eu esqueci de mencionar, na mesa estava o Toffoli também, porque o Toffoli teve o caso do resort do Itanhaém, sim, revelado também aqui no Metrópolis. Ou seja, o Toffoli vendeu parte do resort, vendeu o resort dele, né, da família dele, para o cunhado do Daniel Vorcaro. Ou seja, parece que esses eventos, muitas vezes, são feitos para aproximar figuras do judiciário com aqueles que o judiciário deveria investigar. É interessante porque nessas discussões o ministro Edson Fachin, quando ele tenta justificar
o motivo para a criação de um Código de Conduta para o Supremo Tribunal Federal, ele explica que em alguns países, como por exemplo a Alemanha ou os Estados Unidos, o judiciário ele precisa prestar conta para as pessoas daquele dinheiro que aquele ministro, que lá nem é chamado de ministro, que é um juiz, daquele dinheiro que aquele juiz ele está conquistando. Da onde aquele dinheiro, que não é um dinheiro público, que é o salário dele, da onde aquele dinheiro vem. Então a gente está falando de transparência. Não brigam tanto por transparência aí para os parlamentares, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo. Então aí surgiu essa discussão do ministro Edson Fachin de transparência. Ok, juízes e ministros, vocês acham que podem ter negócios, vocês entendem, e até a própria Constituição permite, que vocês podem ter negócios, que vocês podem dar palestras, que vocês podem ter universidades e fazer grandes eventos em outros países. Ok, divulguem quem são os patrocinadores, porque eventos como esse ninguém vai tirar dinheiro do próprio bolso, né, Capelli? São eventos gigantescos. Divulguem os seus patrocinadores, divulguem quem são os pagadores dessas grandes palestras e grandes eventos que vocês estão indo palestrar. Nada mais justo e acabou. O problema não é você deixar de palestrar, o problema não é você deixar de ter o seu negócio, a sua fazenda, né? Eles discutiram muito sobre isso, de ter os seus negócios, as suas fazendas, ou deixar de palestrar. O problema não é esse, o problema é ter transparência e dizer quem é que está te pagando para você fazer isso, porque você é sim um servidor público que, infelizmente, a gente não votou para te colocar aí, mas foi escolhido para servir uma população enquanto juiz, porque ministro é apenas um nome bonito que colocou aí para vocês estarem 11, por enquanto 10, com togas vestidos no Supremo Tribunal Federal. E por isso cabe esse Código de Conduta do ministro Edson Fachin. Não votou no ministro, mas votou em quem indicou o ministro, né? Só para a gente voltar. O presidente indica, então nós votamos nos presidentes que indicam os ministros do STF, né? Inclusive, isso é muito alvo de discussão no próprio Congresso Nacional. Muitos políticos acham que deveria haver uma mudança na forma de indicação, que deveria haver um mandato para reduzir o tempo, para não concentrar tanto poder na mão de um ministro jovem que seja indicado. Outros defendem que não seja só o presidente da República que faça a indicação, mas que tenha alguns critérios também técnicos a cumprir para que o magistrado possa ocupar a vaga. Enfim, é um debate bastante profundo e que não tem solução fácil. Olha, Capelli, pelo andar da carruagem, eu acho que o melhor dos cenários é se pensar mesmo numa mudança desse privilégio que hoje é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Te agradeço muito, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Coluna do Paulo Capelli, lá no portal metrópolis.com. Você já sabe, né? Lá na aba no meiozinho, né, dos colunistas, também na aba vertical dos colunistas do portal Metrópolis. Muito obrigada. Um abraço, Neila. Vamos para cá falar